Vou chamá-la aqui à frente. A gente vai ter esse presente de ouvi-lo hoje falando sobre mais uma característica que a gente tem estudado aqui todas as tardes. Obrigada, pastor. Tá bom. Aí tem um pouco. Não pode falar muito, não. Boa tarde, queridas, graça e paz. Olha, um privilégio para mim poder receber esse convite para uma tarde tão especial como essa, né? A comemoração Dia das Mães. E estava ontem conversando com uma senhora, porque às vezes falamos sobre ser mãe, e a figura sempre é uma mulher com sua criança no colo, e a gente olha aqui jovens ainda solteiras, às vezes mulheres casadas que não têm filhos ainda ou que materialmente não podem ter, e a gente acha que ali se perde a figura de mãe. Mas a conversa que eu estava tendo ontem com uma senhora, e o meu assunto era cuidado do missionário, que é o meu assunto predileto ultimamente, eu estava fazendo referência a uma senhora que o apóstolo Paulo cita quando escreve a sua carta aos Romanos, ali no capítulo 16, se eu não me engano, o versículo 17, depois a irmã olhe com certeza, que ele vai falar de um amigo, de um cuidador dele, a quem ele queria muito bem ali na cidade de Roma, na igreja de Roma, chamado Rufo. E ele fala, saudai a Rufo. E aí ele continua dizendo, e também a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Quando eu li aquela expressão de Paulo não era nenhuma criancinha, aliás, não era nenhum jovenzinho, mas aquela senhora na cidade de Roma acolhia Paulo com tanto cuidado, com tanto zelo, que o apóstolo Paulo a tinha como uma mãe para ele. Então, nem sempre o Senhor nos dota de filhos físicos, mas isso não impede que as irmãs possam estar adotando no seu cuidado, na sua atenção e na aplicação dos seus dons, tantos outros que precisam ao redor, inclusive dentro das comunidades, inclusive missionários. A verdade é que esse dom de ser mãe, ela, creio eu, pessoalmente, ultrapassa só essa questão de gerar um filho carnal, material, mas está no coração que Deus tem dado somente a mulheres. Inclusive, estava comentando ali atrás, uma irmã encostou falando do tema sobre mansidão. Eu falei, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui para falar sobre mansidão para as senhoras. Era para eu falar aqui em agosto, no Dia dos Pais, para os homens. Porque as irmãs são tranquilas. Ok, então se as irmãs estão falando isso, vamos abrir um texto bíblico, tá bom? Vamos lá para o nosso texto, o texto do livro. As irmãs estão indo por capítulo 10 e o tema hoje é mansidão. Eu creio firmemente que esse é um grande desafio para todos os crentes, mas eu queria ler o versículo 12 novamente, que certamente as irmãs têm lido a cada mês aqui, a cada quinta-feira que se reúnem para se dobrarem diante desse versículo, refletindo naquilo que o autor escreveu, que as irmãs também têm lido em casa. Antes de ler o versículo 12, para mim é importante, é possível que as irmãs já tenham percebido o contexto dessa colocação do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, mas de fato o que Paulo está falando é sobre o tipo de caráter, de características que uma pessoa que foi transformada pelo Senhor precisa desenvolver e tem todas as condições espirituais de manifestar no seu dia a dia. Tanto é que no início do capítulo 3 ele vai falar
se você já ressuscitou com Cristo, e ele vai fazer quase que uma poesia, dizendo: então pare de pensar ou de desejar as coisas da terra, e passem a pensar e a desejar aquilo que é dos céus, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está oculta em Deus com Cristo. Então esse é o contexto, é essa capacidade que nós temos de experimentar, de gerar em nossa caminhada características que nem nos pertencem na nossa natureza pessoal e humana, pertencem de fato ao Senhor Jesus. E por conta dessa transformação, dessa nossa experiência com Ele, sejam homens ou mulheres, crentes de uma forma geral, podemos vê-las desenvolvidas em nossa vida pela ação graciosa do seu Santo Espírito. Mas como o texto está no seu num contexto de verbal, do imperativo, realmente parece que nós temos uma participação nessa construção de características do Senhor em nossas vidas. Então vejamos, versículo 12. O texto de Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, que é o nosso tema dessa tarde, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, e assim ele vai falar sobre perdão e outras características que somente aqueles que estão ligados no Senhor podem desenvolver e podem evidenciar na sua vida. O texto do livro, o autor, traz uma reflexão muito boa e nos traz detalhes sobre a prática e o desenvolvimento dessa característica em nossas vidas, que eu queria incentivar a irmã, se não leu o texto do livro, fazê-lo. Tá certo? Porque não temos tempo, a não ser que eu fique aqui até domingo, Dia das Mães, falando. Mas como não é o propósito, eu quero só destacar, pensar do capítulo algumas observações interessantes. E com a permissão aqui da direção da SAF, fazer um pequeno acréscimo. E aí depois eu digo qual é o acréscimo. Pois bem, ele inicia, o autor, nos chamando a atenção para a realidade de que nós somos um povo de oração, pelo menos deveríamos ser, e que nós sempre pedimos ao Senhor características dele, mas que dificilmente a mansidão está ali no bojo de nossas petições. A gente até pede paciência. Senhor, me dê paciência com esse meu marido, com esse meu filho, enfim, paciência e longanimidade, amor, está ali nas nossas orações. Mas quando a gente fala sobre mansidão, que é interessante perceber a distinção que o autor vai fazer da mansidão com outras características que às vezes podem ser confundidas com a mansidão. Isso acontece, e acontece muito na nossa caminhada, inclusive cristã. Por exemplo, ele vai diferenciar a mansidão da submissão. Ele vai dizer que a mansidão é uma característica ativa. No final das contas, ela tem a ver com aquilo que nós vamos demonstrar ou como nós vamos tratar os outros. Então, parte de uma ação nossa para com o outro. Por isso que ele diz que ela é ativa. Como eu vou tratar ou vou reagir para com uma outra pessoa. Enquanto submissão, ela tem mais a ver com uma atitude passiva. E ele vai dizer que tem a ver com a nossa, como nos sentimos, como nos posicionamos da forma em que vamos ser tratados, seja de forma bondosa ou mesmo de forma áspera. Ou seja, ela tem a ver mais com como recebemos a ação de uma pessoa, enquanto a mansidão é como eu vou agir de acordo com essa ação. Isso é interessante. E essa palavra submissão que ele está colocando aqui, tem dois aspectos.
para mim, ele perpassa mais por aquele aspecto de posicionamento que um cristão precisa ter. Eu vou ampliar um pouco, porque ele amplia mais para frente quando for falar da nossa referência de mansidão. Mas essa diferenciação é importante, porque tem mais a ver com a sua resposta do que como você vai receber o tratamento que outros lhe dão. E aí outras características, como longanimidade, vai estar muito mais ligada a essa reação pessoal e como você vai agir ligado a essa mansidão. A proposta do autor é de que a gente entenda que essa mansidão tem a ver com características conquistadas pelo Senhor para nós, que nos vai fazer reagir sempre diferente. Somos chamados para esse tipo de coisa. E creia, o cristão pode reagir dessa maneira, assim como o padrão bíblico requer, como as pessoas na sociedade esperam e precisam. Nós estamos numa sociedade muito reativa. Eu me mudei aqui há alguns meses para a esquina, bem aqui na frente da Honda, a esquina da Ribeiro de Brito, com uma pequena rua aqui na frente da Honda. Me arrependi, porque está bem perto de um sinal. E a entrada de carros. O que não falta é buzina. Olha, às vezes eu acordo, parece um carro do meu lado buzinando. É buzina o dia todo. Nós somos hoje impulsionados a reagir na proporção daquilo que recebemos. Esse é o desafio para o cristão. E não é uma tendência nossa. Como não é tendência nossa, o Senhor coloca nessa forma imperativa, nos chamando a atenção que a mansidão precisa ser uma característica revelada naqueles que o conhecem. E essa característica passa a ser uma das evidências, um dos elementos desse revestimento do cristão. Então, quando a gente pensa em revestimento, a gente sabe que cada lugar que nós vamos, temos um tipo de roupa a se apresentar. Normalmente é assim, né? Normalmente, quando eu venho aqui para a igreja e dar um estudo para a SAF, eu procuro vir mais ajeitadinho do que eu fico em casa. E hoje, que é dia das mães, eu vim até de cor-de-rosa. Então, nós temos a forma de vestir, e principalmente as mulheres, os adornos, de acordo com o ambiente em que ela estará indo. Nós estamos num mundo em que esses adornos espirituais precisam ser vistos. E para mim, na sociedade hoje, a mansidão é um dos mais raros e um dos mais caros a serem evidenciados. E aí a gente tem tido a oportunidade, como SAF aqui na igreja, de estudar temas como esse, exatamente porque o desafio do Senhor para nossas vidas precisa ser refletido constantemente, para que sejamos aquilo que Ele tanto deseja. Mas ele faz uma outra diferenciação. Ele fala que essa mansidão não pode ser confundida com fraqueza ou com covardia. Que essa é uma tendência. E fala, o cara é manso, então o cara é frouxo, o cara é mole, o cara não vale nada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante entender que a característica da mansidão colocada nas Escrituras não tem a ver com covardia ou com alguém ser frouxo, seja homem ou seja mulher. O autor vai fazer uma reflexão aqui, ele pinça um texto do profeta Isaías, no capítulo 40, para mostrar essa diferenciação. E ele coloca como referência o conceito do profeta a respeito de Deus, ou como Deus se revela através do profeta Isaías, nesse capítulo 40. Aí me permitam ler, para que as irmãs percebam como o autor vai colocar essas duas características de Deus, que devem estar presentes naquele que desenvolve características dele, que é firmeza e ao mesmo tempo
leveza, aquela característica de ternura, de mansidão. Capítulo 40 de Isaías. No versículo 10º, o profeta vai dizer: eis que o Senhor Deus virá com poder. Ele já começa colocando uma característica clara de um Deus que tem em suas ações e revelará na sua vinda poder. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Ou seja, as nações diante do Senhor não são nada, não tem peso nenhum. É você pegar uma poeira e colocar na balança para pesá-la. Não tem nenhum significado diante do poder e da grandeza desse Deus. Versículos 25 e 26. O Senhor pergunta, o profeta usando da sua palavra: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O que o profeta está registrando aqui é o poder criador e o poder que o Senhor tem de preservar aquilo que criou. Essas duas ações poderosas de Deus está dentro daquilo que chamamos em teologia de providência. Ou seja, Deus não só cria, mas mantém sob seu controle, domínio e poder tudo aquilo que criou. Tudo está sob o seu controle. Nada foge de suas mãos. Esse é o Deus poderoso que se apresenta nesse capítulo 40 de Isaías. Mas aí no meio, entre esses dois textos, de 10 e 15, e 25 e 26, entra o versículo 11, colocado pelo profeta, inspirado por Deus. E o versículo 11 vai dizer o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que coisa extraordinária! No meio entre duas declarações a respeito do poder, do controle, da soberania que o Senhor tem, é colocada uma figura que aparece tantas vezes, principalmente no Antigo Testamento, a respeito do Senhor, ele como pastor. E não há uma figura mais íntima colocada. Sempre que a gente fala isso, lembra do Salmo 23, pelo menos me vem à mente. Davi, que era pastor de ovelhas, vai descrever o Criador Todo-Poderoso, dizendo: ele é o meu pastor, e é ele que me conduz a águas tranquilas. Quando eu preciso de refrigério para a alma, é ele quem produz para mim. Então essa figura de intimidade, veja que o profeta Isaías vai falar que o Senhor coloca como um pastor, pega um cordeirinho ferido ou carente que precisa amamentar, o pega nos braços, no colo, perto do seu próprio peito. Essa figura que é colocada pelo profeta Isaías, o autor vai dizer que ele representa claramente essa figura que precisamos de equilíbrio entre a firmeza e a doçura, entre o reagir de forma correta, não abrindo mão do que é certo, mas ao mesmo tempo fazendo de maneira adequada. E eu estava lendo aqui e me lembrando de uma situação que eu fui altamente desafiado aqui na igreja. Altamente desafiado. Talvez o pessoal mais antigo, que está aqui há mais de 6 anos, vá lembrar. Nós estávamos na eleição que elegeu o pastor Vitor aqui pela primeira vez. E havia um outro candidato que estava concorrendo com o pastor Vitor,
eu acho que de Canela, Gramado, daquela região. E ele tinha vindo pregar. E ele terminou de pregar de manhã. E quando a gente ia descer para Sabatina, que é comum, uma senhora se levantou lá da nave do templo e veio aqui para frente. Eu achei estranho, era uma visitante, eu nunca tinha visto aquela mulher. Parecia uma mulher evangélica, porque tinha um cabelo preso assim, ou seja, toda a aparência externa parecia ser evangélica, mas eu estranhei, me adiantei, fui até a escadinha. Alguém lembra disso? Ninguém lembra. Eita, então eu estou contando uma história inicial. Isso aconteceu, tá bom? No caso, o Vitor não estava aqui, porque era o outro candidato que estava pregando. E aquela senhora chegou à frente ali na escada e ela pegou o microfone. E eu cheguei perto dela, segurei o microfone e puxei. Aqui na frente, todo mundo olhando para a gente. Imagine, aí domingo de manhã, a igreja cheia, um pregador de fora, candidato ao pastorado aqui da igreja, e vem a senhora, não sei de onde. Entrou ela e eu ouvi um senhor, que deve ser o seu esposo mais jovem, e um senhor mais idoso, que eu imaginei que pudesse ser seu pai. E eu segurei o microfone. Ela disse: pastor, eu tenho uma palavra da igreja. Eu falei: não, primeiro a gente... E eu aqui conversando, todo mundo olhando. Eu aqui segurando o microfone para fora. A gente conversa depois, eu quero saber o que você quer falar. Não, pastor, eu tenho a mensagem de Deus para essa igreja. Eu falei: acabou de ser dada, que o pastor acabou de pregar. Aí ela olhou para mim e fez: não, pastor, vá sentar no seu lugar. Eu falei: absolutamente, a senhora que desça e vá sentar no seu lugar. Isso todo mundo já ali. E isso aqui eu conversando com ela, bem baixinho, talvez só as pessoas aí na frente ouvindo. Ela falou: pastor, se aquiete, eu vou falar. Eu falei: absolutamente. Eu quero dizer uma coisa às irmãs. Aquela irmã, estou chamando de irmã, que eu imagino que seja, não falaria nunca. Nunca. Eu não deixaria ela falar. Mas eu estou lembrando do presbítero Luiz, estava aqui, teu pai estava aqui presente, que depois me procurou, pastor, o senhor foi muito equilibrado. Eu falei: só Deus viu como eu estava. Que eu tinha duas vontades, eu confesso. A primeira, de puxar o microfone e empurrar a mulher ali para baixo. Mas o pior é que eu peguei, e eu fiz isso nas costas, né? Tentei ajudá-la a descer. Ela tirou a mão, ela puxou a minha mão dali. E eu era uma senhora, uma mulher. Eu era um homem, na frente de todo mundo. Eu não tinha o que fazer. Tentei fazer e o presbítero estava falando: o senhor foi equilibrado, conseguiu fazer algo firme, sem ser agressivo. Até que Graça Leal chegou aqui perto, pegou pela mão dela: venha conversar comigo. E ela saiu, aquela senhora com uma cara desse tamanho, desceu. Eu falei para a igreja: veja, tudo aqui vai ser feito como a Bíblia fala. Ordem e decência. Eu não passo a palavra num momento assim de culto, nem para membro da igreja, muito menos para quem a gente nem conhece. Esse equilíbrio a gente precisa pedir a Deus. Porque qualquer ação errada naquela hora, na frente da igreja, podia gerar algo que eu não sei nem o que resultaria até hoje. Entende? E a gente precisa pedir ao Senhor que a gente sempre faça o certo, de maneira correta, mas sempre bem firme e bem suave. Isso só quem pode desenvolver em nós é o Senhor. E eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que me conduziu naquela manhã. Porque se fosse eu, talvez tivesse a coisa dado errado. Mas, graças a Deus, saiu tudo em paz. E eu nunca mais vi aquela família, né? Eu acho que não gostou que eu não dei a palavra. E eu pedi desculpa ao pastor. Eu falei: pastor, que estava visitando pela primeira vez, concorrendo à igreja, falei: quero lhe dizer que a coisa não é assim normalmente, não. Fica tranquilo. Pastor muito querida e compreendeu plenamente. Essa postura precisa estar em nossas orações, em uma decisão de fazer o certo, mas deixar que o Senhor nos conduza para que a reação possa ser de acordo com a sua palavra. Eu estou aqui sem querer me estender, mas quando eu penso no tema e olho para o texto vai
vai continuar depois de fazer essas diferenças, ele vai colocar como um padrão o autor de mansidão, claro, o Senhor Jesus Cristo. E o texto que ele pinça das Escrituras como texto principal foi citado ou lido aqui por Juliene, Mateus capítulo 11, de 28 a 30, quando o Senhor fala que aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem buscá-lo. Mas deixa eu ler, só para fazer algumas considerações bem rápidas nele. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, deixa eu já fazer um pequeno comentário. Eu gosto muito da colocação do apóstolo aqui, porque ele vai falar sobre pessoas, inclusive que conhecem ao Senhor e que podem estar cansadas e sobrecarregadas. Eu não sei quem já viajou aí para o interior e viu aquele tipo de caminhão. Hoje em dia a gente não vê muito não, mas antigamente eu via muito. A gente estava indo lá para Garanhuns e na nossa direção vinha um caminhão que o material em cima dele estava assim torto. Você já viu algum caminhão assim? Eu acho que era leve, eu fico imaginando, eu sempre passava orando ao Senhor que passe rápido esse caminhão. Mas parece que aquela carga estava além daquilo que de fato o caminhão poderia suportar. Eu sempre que leio esse texto eu me lembro daqueles caminhões. E parece que a nossa caminhada às vezes nos coloca em situações, e eu estou aqui pensando em mães, eu confesso, muito mais mães do que pais. Porque as mães, elas são umas heroínas. E quantas vezes as mães estão no seu ministério da maternidade, como esposa, como mulher, cansadas e ali meio empenadas de tão sobrecarregadas que estão caminhando. E parece que quem convida para vir para perto é aquele que coloca uma característica que é de mansidão. E é por isso que eu estou chamando a atenção desse versículo 28, porque ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis de descanso para vossas almas. Veja que a expressão aqui é: tomai sobre vós o meu jugo. E aí as irmãs lembram que é jugo, aquela canga, né, que antigamente colocava em carro de boi, né, que juntava 2 bois para puxar uma carroça. É como se o senhor dissesse: querida irmã, está cansada e sobrecarregada, tem canga comigo, vem para perto de mim, porque eu sou manso. E quando eu leio esse texto, parece que o que eu estou lendo aqui é aquilo que acontece conosco. Eu estou falando comigo. Às vezes eu encosto numa pessoa que está agitada e eu termino ficando nervoso. Mas quando eu consigo ficar perto de uma pessoa tranquila, rapaz, eu consigo respirar fundo, me aquietar. O autor vai colocar uma outra versão, o autor do livro, uma outra versão para esse texto. Deixa eu achar aqui nas minhas observações. Ele vai dizer que é uma versão que, traduzindo em português, seria: vinde a mim, a primeira frase lá do versículo 28, e a última que vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos sossegarei. A ideia é que quando a gente deixa o Senhor colocar canga e caminhamos com Ele, nos sossegamos, independente do cansaço ou do sobrecarrego. Então, a mansidão produz esse tipo de desejo. E seja sincera, eu prefiro muito mais caminhar com uma pessoa tranquila, sossegada, mansa, mais calminha, do que aquelas pessoas que agitam sempre estão falando alto, gritando com tudo.
Eu tenho conhecido que eu já fui para restaurante, que já senta reclamando do lugar, aí reclama do garçom. Tá servindo pouco, vai para rodízio, não tá chegando aqui, cara. Só chega aqui linguiça. Cadê a picanha? É a noite toda reclamando. Mas se você vai com uma pessoa tranquila, não passa a picanha, fica ali sentadinha. Às vezes alguém fala assim comigo, não passou picanha. Eu falei, eu não tenho pressa, eu vou comer picanha. Posso sair daqui 1h da manhã, mas fico aqui sentadinho esperando. Eu não vou gritar por picanha, por decisão minha, mesmo que eu queira comer a picanha. Essa percepção nossa, que caminhar com alguém que é tranquilo e que a gente pode sossegar na companhia dela, é uma experiência cotidiana, mas o Senhor nos convida dizendo, experimenta então de mim, coloca o seu jugo sobre mim, para saber o que é caminhar em sossego. Isso me chama a atenção. O autor vai tratar de outras questões. Eu estou pensando aqui em como nós podemos refletir isso. Porque quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer que nós devemos desenvolver em nós os mesmos, capítulo 2 de Filipenses, os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. E parece que quando ele fala sobre esse sentimento, essa mansidão não retira do Senhor a experiência de dias difíceis, porque a gente sabe o quanto ele passou, quantas lutas ele teve. A Bíblia fala que ele era um homem de dores, e ele foi até o sacrifício. Mas o autor, o apóstolo Paulo, vai dizer, tem o mesmo sentimento, que mesmo sendo em forma de Deus, ele não se usurpou pelo o fato de ser Deus, mas ele se esvaziou. Eu acho que aqui é uma chave para nós, para a nossa mansidão, se esvaziar. Porque nós somos muito cheios de nós mesmos. Nós somos muito cheios de nossa própria justiça. Nós temos muitos direitos a reclamarmos. E aí o Senhor nos dá o exemplo dizendo que ele abre mão desse direito. E ele se humilha a si mesmo. Porque veja, não era humilhação imposta pelos outros a ele, mesmo que historicamente parecesse ser. Ele se submeteu a essa humilhação. Ele se aniquilou, diz Paulo nesse texto. Mas ele vai dizer que Deus o pega e o coloca e dá a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse caminho que parece ser, humanamente, de fragilidade, de fraqueza, é o mais forte, porque creia, assim como o Senhor, nós precisamos ter poder para caminhar em mansidão. Entende? Só caminha em mansidão quem experimenta o poder do Senhor. O fraco não é manso. O fraco é ríspido, é grosso, é violento. O fraco é assim. Às vezes a gente fala muito sobre relacionamento conjugal, Paulinho e Vitor, e temos o perigo de achar que a figura masculina precisa ser de grosseria. E não é. Na verdade, a gente tem ouvido isso aqui, que a nossa referência de liderança está na pessoa de Cristo. E a violência, a rispidez não passa por ele. A firmeza, sim. O caráter reto, sim. A liderança que conquista, sim. Então, é nesse sentido que o autor vai colocar Jesus como referência. Aí a inclusão, quero caminhar para o final, Juliane, fazendo uma inclusão. E a inclusão tem a ver com o Dia das Mães. Não está no capítulo 10, mas eu quero pensar na mãe do Senhor Jesus. Ela como referência de mansidão, a semelhança e comparando a postura que ela teve diante dessa proposta bíblica de a gente ter sentimentos e posicionamentos semelhantes a Cristo. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, capítulo 1, ali o Lucas, como um grande historiador, traz detalhes que outros evangelistas não trazem. E ali no capítulo 1, aparece, a partir do versículo 26,
toda aquela história de que o anjo aparece a Maria e anuncia a ela que ela vai ter um filho, e ela fica atordoada, ela fala, como eu vou ter um filho se eu não conheço, não tenho marido, eu não conheço homem, ou seja, eu não me deitei com meu noivo, eu não posso ter filho. E ele fala que será gerado pelo Senhor o Espírito Santo. Aqui a gente poderia passar muito tempo falando, mas não é meu propósito. Só quero destacar a postura dela. Versículo 38. Então Maria disse, aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Para mim isso era uma demonstração clara de uma mãe que receberia a visitação do Senhor Espírito Santo, que geraria um filho, e a disposição dela é, eu não entendo, vai ser uma confusão para o meu lado esse negócio de eu estar grávida sem ser casada, vai ser um nó no meio da minha família e da minha cidade, mas se é o Senhor que deseja, que seja cumprido aquilo que o Senhor quiser. E estou aqui como uma serva. E ela se cala. Para mim isso é mansidão. Assim como o Senhor se rendeu no cumprimento da vontade do Senhor, a gente vê Maria como mãe se rendendo ao cumprimento da vontade do Senhor, o Pai, para o nascimento de Jesus através dela. Esse é um grande desafio para as irmãs, assim como é para nós homens também. E é por isso que a gente precisa depender sempre do Senhor. Há um versículo em Provérbios que sobre o tema eu gosto muito, está lá em Provérbios 16. Eu vou citá-lo e encerrar a minha participação. Porque a nossa tendência hoje sempre é responder tudo na mesma altura, né? Como eu estava falando, reagir sempre na proporção daquilo que a gente recebe. Mas Salomão, na sua sabedoria dada por Deus e por ele inspirado, vai fazer um registro que para mim, eu coloquei, se você entra no meu Instagram, vai ver lá na minha memória lá embaixo, eu não sei como chama aquilo que fica lá guardado, que eu já postei, e tem um versículo esse de Provérbios 16, 32. Salomão vai dizer o seguinte, melhor é o longânimo, eu poderia colocar cada uma dessas características que as irmãs estão estudando. Eu poderia colocar, melhor é o manso do que o herói de guerra. É melhor ser manso do que ser reconhecido como herói de guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Vou repetir. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que ganha uma cidade. E o Senhor nos abençoe. E em todos nós providencie ser desenvolvida essas características colocadas aqui pelo apóstolo Paulo em Colossenses. E que a mansidão, tão rara hoje em dia, possa ser perceptível no nosso dia a dia. Na relação em casa com o nosso cônjuge, com os filhos, na nossa relação com os vizinhos, aqui na igreja, que é tranquila, que é uma paz. Aqui na igreja com os irmãos, no trabalho, com seu funcionário, com seu chefe. Que em tudo as características de Cristo possam ser reveladas em nós. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa SAF, por cada mulher dessa igreja, mais nova, até aquela que já caminhou em mais idade. Muito obrigado porque elas têm sido para nós, homens dessa igreja, referência daquilo que o Senhor deseja para nós como crentes. Que o Senhor as firme, cada uma delas. E de uma forma muito especial, quero colocar em oração, com gratidão, a vida de cada mãe dessa SAF, pedindo que elas sejam para os filhos exemplo de mansidão, exemplo de vida cristã. Que a pessoa do teu filho claramente seja reconhecida
pelos filhos na vida delas. É a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigado por terem me ouvido nessa tarde tão especial, viu? Juliane, obrigado aí pelo convite. Então, gente, que palavra maravilhosa, né? Como a gente viu numa ilustração que tinha no livro, num dos capítulos, não sei se vocês se lembram, que falava que todas essas características elas se entrelaçam para que a gente tenha o fruto do Espírito, né? A gente não tem como ser manso sem ter longanimidade, sem ter paciência, sem ter amor, sem ter paz. Então, uma coisa vai complementando a outra. A gente aprendeu hoje sobre ter firmeza com doçura. Como ter firmeza com doçura sem ter paz, sem ter longanimidade, sem ter amor, né? Então, que nós possamos todos os dias crescermos nessas características. Ok? Então, vamos lá agora. Queria saber se tem alguém nos visitando hoje. Tem Maria Turra, seja bem-vinda. Mais alguém? As irmãs. Como é teu nome?